Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial Arts. 1º ao 456, revogados pela Lei nº 10.406, de 2002, parte 2ª, do Comércio Marítimo, título e das embarcações art. 457, somente podem gozar das prerrogativas e favores concedidos a embarcações brasileiras, as que verdadeiramente pertencerem a súditos do Império, sem que algum estrangeiro nelas possua parte ou interesse. Provando-se que alguma embarcação, registrada debaixo do nome de brasileiro, pertence no todo ou em parte a estrangeiro, ou que este tem nela algum interesse, será apreendida como perdida, e metade do seu produto aplicado para o denunciante, havendo-o, e a outra metade a favor do cofre do Tribunal do Comércio respectivo. Os súditos brasileiros domiciliados em país estrangeiro não podem possuir embarcação brasileira, salvo se nela for com parte alguma casa comercial brasileira estabelecida no Império. Art. 458, acontecendo que alguma embarcação brasileira passe por algum título domínio de estrangeiro no todo ou em parte, não poderá navegar com a natureza de propriedade brasileira, enquanto não for alienada a súdito do Império. Art. 459, é livre construir as embarcações pela forma e modo que mais conveniente parecer, nenhuma, porém, poderá aparelhar, se sem se reconhecer previamente, por vistoria feita na conformidade dos regulamentos do governo, que se acha navegável. O auto original da vistoria será depositado na Secretaria do Tribunal do Comércio respectivo, e antes deste depósito nenhuma embarcação será admitida a registro. Art. 460, toda embarcação brasileira destinada à navegação do alto mar, com exceção somente das que se empregarem exclusivamente nas pescarias das costas, deve ser registrada no Tribunal do Comércio do domicílio do seu proprietário ostensivo ou armador, artigo número 484, e sem constar do registro não será admitida a despacho. Art. 461, o registro deve conter 1. A declaração do lugar onde a embarcação foi construída, o nome do construtor, e a qualidade das madeiras principais. 2. As dimensões da embarcação em palmos e polegadas, e a sua capacidade em toneladas, comprovadas por certidão de arqueação com referência à sua data. 3. A armação de que usa, e quantas cobertas tem. 4. O dia em que foi lançada ao mar. 5. O nome de cada um dos donos ou compartes, e os seus respectivos domicílios. 6. Menção especificada do quinhão de cada comparte, se for de mais de um proprietário, e a época da sua respectiva aquisição, com referência à natureza e data do título, que deverá acompanhar a petição para o registro. O nome da embarcação registrada e do seu proprietário ostensivo ou armador serão publicados por anúncios nos periódicos do lugar. Art. 462, se a embarcação for de construção estrangeira, além das especificações sobreditas, deverá declarar, se no registro a nação a que pertencia, o nome que tinha e o que tomou, e o título por que passou a ser de propriedade brasileira, podendo omitir, se, quando não conste dos documentos, o nome do construtor. Art. 463, o proprietário armador prestará juramento por si ou por seu procurador, nas mãos do presidente e do tribunal, de que a sua declaração é verídica, e de que todos os proprietários da embarcação são verdadeiramente súditos brasileiros,
obrigando, se por termo a não fazer uso ilegal do registro, e a entregá-lo dentro de um ano no mesmo tribunal, no caso da embarcação ser vendida, perdida ou julgada incapaz de navegar, pena de incorrer na multa no mesmo termo declarada, que o tribunal arbitrará. Nos lugares onde não houver Tribunal do Comércio, todas as diligências sobreditas serão praticadas perante o juiz de direito do comércio, que enviará ao tribunal competente as devidas participações, acompanhadas dos documentos respectivos. Art. 464. Todas as vezes que qualquer embarcação mudar de proprietário ou de nome, será o seu registro apresentado no Tribunal do Comércio respectivo para as competentes anotações. Art. 465. Sempre que a embarcação mudar de capitão, será esta alteração anotada no registro, pela autoridade que tiver a seu cargo a matrícula dos navios, no porto onde a mudança tiver lugar. Art. 466. Toda a embarcação brasileira em viagem é obrigada a ter a bordo, o seu registro, artigo número 460, 2, o passaporte do navio, 3, o rol da equipagem ou matrícula, 4. A guia ou manifesto da alfândega do porto brasileiro donde houver saído, feito na conformidade das leis, regulamentos e instruções fiscais. 5. A carta de fretamento nos casos em que este tiver lugar, e os conhecimentos da carga existente a bordo, se alguma existir. 6. Os recibos das despesas dos portos donde sair, compreendidas a S de pilotagem, ancoragem e mais direitos ou impostos de navegação. 7. Exemplar do Código Comercial. Art. 467. A matrícula deve ser feita no porto do armamento da embarcação, e conter, os nomes do navio, capitão, oficiais e gente da tripulação, coime declaração de suas idades, estado, naturalidade e domicílio, e o emprego de cada um a bordo. 2. O porto da partida e o do destino, e a torna, viagem, se esta for determinada. 3. As soldadas ajustadas, especificando, se são por viagem ou ao mês, porque o antia certa ou a frete, quinhão ou lucro na viagem. 4. As quantias adiantadas, que se tiverem pago ou prometido pagar por conta das soldadas. 5. A assinatura do capitão, e de todos os oficiais do navio e mais indivíduos da tripulação que souberem escrever. Artigo N graus S 511 e 512. Art. 468. As alienações ou hipotecas de embarcações brasileiras destinadas à navegação do alto mar, só podem fazer, se por escritura pública, na qual se deverá inserir o teor do seu registro, com todas as anotações que nele houver. Artigo N graus S 472 e 474, pena de nulidade. Todos os aprestos, aparelhos e mais pertences existentes a bordo de qualquer navio ao tempo da sua venda, deverão entender, se compreendidos nesta, ainda que deles se não faça expressa menção, salvo havendo no contrato convenção em contrário. Art. 469, vendendo, se algum navio em viagem, pertencem ao comprador os fretes que vencer nesta viagem, mas se na data do contrato o navio tiver chegado ao lugar do seu destino, serão do vendedor, salvo convenção em contrário. Art. 470, no caso de venda voluntária, a propriedade da embarcação passa para o comprador com todos os seus encargos, salvo os direitos dos credores privilegiados que nela tiverem hipoteca tácita. Tais são, os salários devidos por serviços prestados ao navio, compreendidos os de salvados e pilotagem. 2. Todos os direitos de porto e impostos de navegação. 3.
os vencimentos de depositários e despesas necessárias feitas na guarda do navio, compreendido o aluguel dos armazéns de depósito dos aprestos e aparelhos do mesmo navio. 4. Todas as despesas do custeio do navio e seus pertences, que houverem sido feitas para sua guarda e conservação depois da última viagem e durante a sua estadia no porto da venda. 5. As soldadas do capitão, oficiais e gente da tripulação, vencidas na última viagem. 6. O principal e prêmio das letras de risco tomadas pelo capitão sobre o casco e aparelho ou sobre os fretes. Artigo número 651, durante a última viagem, sendo o contrato celebrado e assinado antes do navio partir do porto onde tais obrigações forem contraídas. 7. O principal e prêmio de letras de risco, tomadas sobre o casco e aparelhos, ou fretes, antes de começar a última viagem, no porto da carga. Artigo número 515. 8. As quantias emprestadas ao capitão, ou dívidas por ele contraídas para o conserto e custeio do navio, durante a última viagem, com os respectivos prêmios de seguro, quando em virtude de tais empréstimos o capitão houver evitado firmar letras de risco. Artigo número 515. 9. Faltas na entrega da carga, prêmios de seguro sobre o navio ou fretes, e avarias ordinárias, e tudo o que respeitar a última viagem somente. Art. 471, são igualmente privilegiadas, ainda que contraídas fossem anteriormente à última viagem. 1. As dívidas provenientes do contrato da construção do navio e juros respectivos, por tempo de 3 anos, a contar do dia em que a construção ficar acabada. 2. As despesas do conserto do navio e seus aparelhos, e juros respectivos, por tempo dos 2 últimos anos, a contar do dia em que o conserto terminou. Art. 472. Os créditos provenientes das dívidas especificadas no artigo precedente, e nos N graus S4, 6, 7 e 8 do artigo número 470, só serão considerados como privilegiados quando tiverem sido lançados no Registro do Comércio em tempo útil. Artigo número 10, número 2, e as suas importâncias se acharem anotadas no Registro da Embarcação. Artigo número 468. As mesmas dívidas, sendo contraídas fora do Império, só serão atendidas achando-se autenticadas com o visto do respectivo cônsul. Art. 473. Os credores contemplados nos artigo N graus S 470 e 471 preferem entre si pela ordem dos números em que estão colocados. As dívidas, contempladas debaixo do mesmo número e contraídas no mesmo porto, precederão entre si pela ordem em que ficam classificadas, e entrarão em concurso sendo de idêntica natureza. Porém, se dívidas idênticas se fizerem por necessidade em outros portos, ou no mesmo porto a que voltar o navio, as posteriores preferirão as anteriores. Art. 474, em seguimento dos créditos mencionados nos artigo N graus S 470 e 471, são também privilegiados o preço da compra do navio não pago, e os juros respectivos, por tempo ou de 3 anos, a contar da data do instrumento do contrato, contanto, porém, que tais créditos constem de documentos inscritos lançados no Registro do Comércio em tempo útil, e a sua importância se ache anotada no Registro da Embarcação. Art. 475, no caso de quebra ou insolvência do armador do navio, todos os créditos a cargo da embarcação, que se acharem nas precisas circunstâncias dos artigo N graus S 470, 471 e 474,
preferirão sobre o preço do navio a outros credores da massa. Art. 476. O vendedor de embarcação é obrigado a dar ao comprador uma nota por ele assinada de todos os créditos privilegiados a que a mesma embarcação possa achar, se obrigada. Artigo N. Graus S. 470, 471 e 474, a qual deverá ser incorporada na escritura da venda em seguimento do registro da embarcação. A falta de declaração de algum crédito privilegiado induz presunção de má-fé da parte do vendedor, contra o qual o comprador poderá intentar a ação criminal que seja competente, se for obrigado ao pagamento de algum crédito não declarado. Art. 477. Nas vendas judiciais extingue-se toda a responsabilidade da embarcação para com todos e quaisquer credores, desde a data do termo da arrematação, e fica subsistindo somente sobre o preço, enquanto este se não levanta. Todavia, se do registro do navio constar que este está obrigado por algum crédito privilegiado, o preço da arrematação será conservado em depósito, entanto quanto basta para a solução dos créditos privilegiados constantes do registro, e não poderá levantar, se antes de expirar o prazo da prescrição dos créditos privilegiados, ou se mostrar que estão todos pagos, ainda mesmo que o exequente seja credor privilegiado, salvo prestando fiança idônea. Pena de nulidade do levantamento do depósito, competindo ao credor prejudicado a ação para haver de quem indevidamente houver recebido, e de perdas e danos solidariamente contra o juiz e escrivão que tiverem passado e assinado a ordem ou mandado. Art. 478. Ainda que as embarcações sejam reputadas bens móveis, contudo, nas vendas judiciais, se guardarão as regras que as leis prescrevem para as arrematações dos bens de raiz, devendo as ditas vendas, além da afixação dos editais nos lugares públicos, e particularmente nas praças do comércio, ser publicadas por 3 anúncios incertos, com um intervalo de 8 dias, nos jornais do lugar, que habitualmente publicarem anúncios, e, não os havendo, nos do lugar mais vizinho. Nas mesmas vendas, as custas judiciais do processo da execução e arrematação preferem a todos os créditos privilegiados. Art. 479. Enquanto durar a responsabilidade da embarcação por obrigações privilegiadas, pode esta ser embargada e detida, a requerimento de credores que apresentarem títulos legais. Artigo N. Graus S. 470, 471 e 474, em qualquer porto do Império onde se achar, estando sem carga ou não tendo recebido a bordo mais da 4ª parte da que corresponder à sua lotação, o embargo, porém, não será admissível achando, se a embarcação com os despachos necessários para poder ser declarada desimpedida, qualquer que seja o estado da carga, salvo se a dívida proceder de fornecimentos feitos no mesmo porto, e para a mesma viagem. Art. 480. Nenhuma embarcação pode ser embargada ou detida por dívida não privilegiada, salvo no porto da sua matrícula, e mesmo neste, unicamente nos casos em que os devedores são por direito obrigados a prestar caução em juízo, achando-se previamente intentadas as ações competentes. Art. 481. Nenhuma embarcação, depois de ter recebido mais da 4ª parte da carga correspondente à sua lotação, pode ser embargada ou detida por dívidas particulares do armador, exceto se estas tiverem sido contraídas para aprontar o navio para a mesma viagem, e o devedor não tiver outros bens com que possa pagar. Mas, mesmo neste caso, se mandará levantar o embargo, dando os mais compartes fiança pelo valor de seus respectivos quinhões, assinando o capitão termo de voltar ao mesmo lugar findar.
viagem, e prestando os interessados na expedição fiança idônea à satisfação da dívida, no caso da embarcação não voltar por qualquer incidente, ainda que seja de força maior. O capitão que deixar de cumprir o referido termo responderá pessoalmente pela dívida, salvo o caso de força maior, e a sua falta será qualificada de barataria. Art. 482. Os navios estrangeiros surtos nos portos do Brasil não podem ser embargados nem detidos, ainda mesmo que se achem sem carga, por dívidas que não forem contraídas no território brasileiro em utilidade dos mesmos navios ou da sua carga, salvo provindo a dívida de letras de risco ou de câmbio sacadas em país estrangeiro no caso do artigo número 651, e vencidas em algum lugar do Império. Art. 483. Nenhum navio pode ser detido ou embargado, nem executado na sua totalidade por dívidas particulares de um comparte, poderá, porém, ter lugar a execução no valor do quinhão do devedor, sem prejuízo da livre navegação do mesmo navio, prestando os mais compartes fiança idônea.